para a deputada Jo, deputado pastor Eurico, e para as outras duas expositoras da mesa, que também terão direito de falar, com certeza. Deputada Érica Cocai, a primeira signatária do requerimento dessa audiência pública, e que por ser a primeira signatária, legitimamente preside essa audiência pública. Queria cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar aqui todos os senhores e senhoras deputadas que presentes neste momento, ou que já passaram por aqui, acompanham, e isso mostra a importância, o número de deputados que aqui acorreram, demonstra a importância que o tema tem para o Brasil, e de certa maneira já podemos parabenizar a Comissão de Constituição e Justiça e essa casa, pelos seus membros, apesar de posições divergentes, os seus membros estarem aqui sim reverberando temas tão importantes para a sociedade brasileira. Eu gostaria de cumprimentar a doutora Ana Costa, que já foi obrigada a nos deixar, cumprimentar o doutor Olímpio, cumprimentar a doutora Marina, cumprimentar a doutora Liliane, cumprimentar o doutor Rodrigo Pedroso e o representante o Bernardo Campinho, representante da OAB. Eu queria fazer uma pequena prévia à minha fala. O Brasil vive hoje um dos seus mais perigosos momentos político-institucionais. Nós vemos cada dia mais, em vários temas, um acirramento de ânimos em pessoas que pensam de uma maneira e pensam de outra. E vendo isso, de certa maneira, se refletir aqui, me vem um tema fundamental para o nosso país. O tema da concórdia política. Talvez o lugar que isso mais foi pensado foi na Espanha da década de 70 e da década de 80. Um país que antes fragmentado, o deputado Amin, que é um historiador muito mais robusto do que eu sou apenas um curioso, é verdade, mas a Espanha da década de 70 e 80, um país absolutamente fragmentado, dividido por vários momentos, uma história de divisão, vê na concórdia política e sobretudo na figura de um grande homem, de um grande estadista chamado Adolfo Suárez, o primeiro presidente do governo da democracia espanhola, da transição democrática espanhola. E o Suárez tem uma frase que sempre me marcou e sempre me marcará. A concórdia política, ou seja, a capacidade de pessoas que pensam, que vivem de maneira diferente, conseguirem minimamente conviver, a concórdia política faz crescer as menores coisas. A concórdia política faz crescer as menores coisas, enquanto a discórdia política consegue destruir as maiores. Por isso que eu fiz aqui uma repreensão, sem pretensões de censor, mas eu fiz aqui uma repreensão às vaias e aos aplausos, porque o Brasil precisará de pessoas capazes de realizar concórdia política. Eu aplaudi a todos os que se manifestaram nessa comissão, porque quando não conseguia, e prestem atenção nisso, os que vaiavam no outro momento ou que aplaudiam no outro momento, quando eu não era capaz de aplaudir os argumentos trazidos por alguns palestrantes, e de fato não conseguiria aplaudir tais argumentos, eu aplaudi as pessoas que traziam os argumentos. E esse é um importante princípio da convivência e da concórdia política, o chamado princípio da reciprocidade, em que eu enxergo no outro um outro eu. E quando eu enxergo no outro um outro eu, as minhas perspectivas mudam. E nós somos capazes de conviver, de defender ardorosamente determinados pontos de vista, de pontuarmos com firmeza aquilo que julgamos correto, mas sem a pretensão da destruição do outro. Porque se a pretensão for a destruição do outro, a sociedade já não se justifica mais. E ela se implode e se torna a guerra de todos contra todos, uma realidade que Hobbes não só viveu, mas tentou, na minha opinião, talvez não da melhor maneira e nem da maneira mais feliz, mas tentou teorizar.
eu gastei uma parte do meu tempo para isso, porque me parece que o Brasil, que vive um risco sério de corrosão social, de ruptura do seu tecido social, dependerá de pessoas capazes de realizar a concórdia política, que sejam capazes de respeitar aquele que pensa de uma maneira diferente, ainda que com argumentos que possam lhe parecer sofísticos, ou sofismáticos, perdão, de argumentos que possam parecer absolutamente indefensáveis. Mas eu quero defender o direito da senhora a trazer o seu cartaz, ainda que eu discorde absolutamente do seu cartaz. Que a senhora tem esse direito de existir e de se manifestar. Bem, feita essa preliminar, que me parece importante para aquilo que nós estamos falando, eu quero ir aqui a temas pontuais do projeto. O projeto de lei tem alguns objetivos claros, e sobretudo no substitutivo que apresentamos. Em primeiro lugar, o projeto de lei quer sim criminalizar pessoas que façam e que induzam, estimulem de maneira fria, calculista, as mulheres. Essa sim, muitas vezes vítima, não só da violência sexual, mas mesmo aquela mulher que não consegue ver a beleza da maternidade, a grandeza que é ser mãe. Mesmo a mulher que não consegue ver isso e que pretende fazer um aborto imputável, eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo do que meus 10 minutos. Mesmo essa mulher, e eu pedirei atenção, que depois eu quero respostas de vossas senhorias na mesa. Essas mulheres devem ser e devem ter uma pena menor do que aquele homem que friamente tenta fazer com que ela aborte. A mulher que vem abortar, e aqui não estou me referindo ao caso de estupro, a mulher que comete o crime de aborto, muitas vezes sim, está ali com uma série de cargas psicológicas, e etc, etc, etc. Já o homem que muitas vezes a engravidou, diga-se de passagem, e que quer induzi-la a abortar, esse precisa ter, deputada Jo Moraes, sim, uma pena mais grave do que ela. Aquele que na internet fica tentando vender e ganhar dinheiro com o sofrimento dessas mulheres, esses precisam sim ter uma pena ainda mais grave do que a própria mulher. Então, eu estou falando do que diz o projeto, não de ilações e assim por diante. Projeto de lei. Então, o projeto de lei traz esses dois novos tipos penais: aquele que induz e instiga, e aquele que anuncia método abortivo, muitas vezes ganhando dinheiro com isso. Eu tenho certeza, e estou começando por pontos de consenso, eu não acho que alguém aqui concorde com pessoas que façam isso, que achem esse tipo de conduta algo digno, algo que deve ser legitimado pelo direito. Eu estou me referindo ao projeto. Segundo ponto, o projeto dá uma definição para esse etéreo e gasoso conceito de violência sexual. Violência sexual, nós colocamos o seguinte: nós sabemos o que é violência sexual. São todas as condutas, e são muitas, todas as condutas descritas no título 6 do Código Penal. Com todo respeito à sua excelência, a deputada Érica Cocai, o estupro de vulnerável está no título 6 do Código Penal. Dizer que o projeto pretende tirar o estupro de vulnerável, ou é não leitura do projeto, ou não leitura do título 6 do Código Penal, ou um argumento falacioso. O estupro de vulnerável está previsto no título 6 do Código Penal e, portanto, contemplado absolutamente pelo projeto em questão. Um ponto fundamental aqui, e que eu acho que por esse já, entre outros, óbvio, mas por esse já valeria a pena essa audiência pública. Eu estou absolutamente disposto a retirar o parágrafo 1º do artigo 3º no substitutivo,
que trata da exigência do exame de corpo de delito, nós não queremos condicionar o atendimento da mulher a um exame de corpo de delito. Ninguém aqui pensaria algo assim. Nós não vamos... Obrigado. Nós não vamos condicionar o atendimento à mulher que chega com risco de vida, ou mesmo que não tenha risco de vida, mas chega minimamente ferida, frágil, abalada emocionalmente, ela deverá ser imediatamente atendida pelos serviços médicos. Não me parece haver dúvida numa leitura sistemática do substitutivo em relação a isso. Mas, como não sou dono da verdade, e como percebi que há pessoas que têm essa dúvida, humildemente, deputado Marcos Rogério, nós vamos redesenhar de uma maneira que nós tiremos essa exigência do exame de corpo de delito quando tratamos da lei de violência sexual, e vamos trazê-lo para o artigo 128, inciso 2 do Código Penal, onde trata da inimputabilidade no caso de estupro. Ou seja, para que se verifique essa inimputabilidade, inclusive sugestão do Dr. Rodrigo Pedroso e inclusive também tratada pela deputada Maria do Rosário, e isso eu já adiantei a ela, por isso fui até ali conversar com ela, e também o representante da OAB. Isso é uma coisa que nós vamos fazer, para que não surta, para que não persista qualquer dúvida de que nós não queremos condicionar a atenção de saúde da mulher à criminalização do estuprador. Então isso daí nós tranquilamente iremos alterar. Um outro ponto fundamental: profilaxia da gravidez é um absurdo ortográfico, gramatical, lógico, jurídico, porque profilaxia é impedir o contágio por uma doença. E eu tomei o cuidado de pesquisar isso em 5 línguas diferentes, em 5 dicionários autorizados em 5 línguas diferentes. Todos dizem que profilaxia significa evitar o contágio por uma doença. Com todo respeito à doutora Ana Costa, um doutorado em saúde pública não permite alteração do dicionário. Não quero aplausos, por favor. Obrigado. Doutorado em saúde, se fosse um doutorado pelo menos em filologia, o estudo da língua, eu respeitaria. Doutorado em saúde pública não permite alteração semântica do dicionário. Portanto, ter permitido que que a expressão profilaxia da gravidez fosse colocado, ou aconteceu por ignorância, ou aconteceu por acharem que a gravidez é uma doença contagiosa, diga-se de passagem. Talvez, e aqui, doutor Olímpio, com todo o respeito que Vossa Senhoria talvez aqui, com todo o respeito que Vossa Senhoria me merece e terá sempre, aqui sim, talvez esteja um pensamento que esse me parece abominável, quando Vossa Senhoria compara uma pessoa humana no início do seu desenvolvimento a um tumor. Essa expressão foi falada por Vossa Senhoria. A mulher poder se livrar-se de um tumor. O feto, com todo respeito, não é um tumor. É uma pessoa humana, que deve ter a sua dignidade garantida desde o início da concepção. E a genética nos ajuda tanto nisso, pois sabemos que inúmeras características da pessoa humana, o cabelo que temos, a cor dos nossos olhos, determinados traços de temperamento, já estão previstos na primeira célula embrionária. Que beleza genética a nos mostrar isso. Pessoa humana, em um momento do seu desenvolvimento, como a infância é outra, como a adolescência é outra, como a terceira idade, melhor idade, sei lá como se chama hoje, as pessoas que amadureceram e que gozaram a vida em sua plenitude,
São fases da pessoa. Eu preciso de mais tempo, porque afinal sou relator e preciso demonstrar, inclusive, que o relator não tem prazo previsto no regimento, Vossa Excelência sabe disso. E eu, terminando aqui, de maneira mais objetiva possível, as questões que foram colocadas, e eu preciso responder a elas, sob pena da audiência não ter sentido prático, né? Então, essa questão do artigo 128 fica colocado. Nós precisamos, e aqui eu queria felicitar a doutora Liliana Bittencourt, porque colocou uma coisa muito importante. Com todo respeito, não existe direito a aborto no Brasil. E aí tem um ditadozinho romano que sempre me agrada: Nessutor utera crepidam. Não vá ao sapateiro além das sandálias. E eu não vou entrar em questões médicas, como os médicos não deveriam entrar em questões jurídicas. Então, o aborto no Brasil é crime, porque crime é fato típico, ou seja, previsto no determinado diploma legal, e antijurídico, ou seja, contrário ao justo objetivo. Isso é crime. Isso já tem uma doutrina de direito penal de séculos, não é uma coisa de hoje. Então o aborto é crime. Mas o aborto no Brasil não é punido em duas ocasiões. Primeiro, em duas ocasiões. O aborto não é punido em duas ocasiões, artigo 128, incisos 1 e 2 do Código Penal. O direito brasileiro construído nesse Congresso Nacional, que tem representação popular, eu tenho um respeito enorme pelo Supremo Tribunal Federal, mas ele não é fruto de representação popular. Aqui é representação. Aqui constrói esse direito. Há dois casos em que o aborto não é punido: em que há risco de vida para a gestante, e no caso em que nós temos o estupro antes, que depois se torna gestante. O projeto, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores que nos ouvem e nos assistem, não mexe nisso. O aborto continuará não sendo punido no caso que há risco de vida para a gestante e no caso de estupro. Nós não mexemos nisso. Agora, daí tirar-se um direito é uma ilação, com todo respeito, absolutamente sofismática, ou seja, é um sofismo. Bom, em relação a se a mulher mente ou não, é óbvio que no direito brasileiro, doutor Olímpio, não existe esse tal princípio da veracidade, que seria um princípio básico. Isso aí não existe. Princípio da veracidade, da presunção de veracidade. Inclusive, quem tem fé pública no Brasil são determinados agentes previamente descritos no direito. Nós não estamos dizendo aqui que as mulheres mentem. Nós só queremos que o estupro, um crime horrendo, abominável, que um crime horrendo e abominável tenha sua constatação feita por mecanismos objetivos. É só isso. Só isso. Essa questão de ter direito me traz uma ideia muito preocupante. A ideia de que um ser humano pode planejar um outro ser humano. A mulher tem o direito à sua sexualidade, direitos reprodutivos. Eu posso planejar quem, como e que jeito que vai ser. Uma outra pessoa humana eu não posso, eu não tenho esse direito. É outro ser humano, autotranscendente, livre, responsável, único, irrepetível. Eu não tenho esse direito. Eu deixo claro aqui que não uso, embora tenha uma fé sobre a qual eu não escondo e que certamente pode sim iluminar inúmeros argumentos racionais que eu tenho, mas trato aqui com absoluta racionalidade sobre esses temas. Bom, tentou-se colocar uma outra coisa aqui que é falsa, e é importante que a população brasileira saiba disso. Há quem pense e quem defenda
que a casa, que o domicílio das famílias brasileiras é um circo de horrores, em que o marido a todo tempo está a estuprar a esposa e pondo em risco a vida dos seus filhos. Com todo o respeito a quem nos assiste, a quem vive nas casas, nas residências verdadeiras do Brasil, as casas brasileiras, em regra, não são um circo de horrores. Pelo contrário, a maioria do povo brasileiro é feita por homens que amam e respeitam as suas mulheres, mulheres que amam e respeitam seus maridos, e ambos respeitando e amando seus filhos, mesmo quando não conseguem conviver entre si mais, mas querem sim amar e respeitar. Essa é a maioria. E aqueles que agirem de maneira diversa dessa, precisam sim ter uma punição exemplar. Tragam-me os maridos que estupram as mulheres, e eu serei o primeiro a pedir deles uma condenação, e assino um projeto de lei junto com a senhora. E assina um projeto de lei junto com a deputada Érica Cocai, para que o estupro, quando cometido por marido, seja mais grave do que aquele cometido por outro homem. Porque o marido deve sim proteger a sua esposa, e ela confia nele, e jamais estuprá-la, jamais atentar minimamente contra a sua dignidade. Pelo contrário, um homem de verdade será aquele que em todas as circunstâncias defenderá a dignidade, a honra da sua esposa e de todas as outras mulheres. Não é um circo de horrores o domicílio, a casa de brasileiros e brasileiras rincões afora. Pelo contrário, é um lugar em que ainda o amor, a vida e a esperança continuam a florescer. Bom, aqui várias questões foram tratadas. A deputada Maria do Rosário, a doutora Ana Costa, o doutor Campinho falaram sobre essa questão de misturar a criminalização e misturar o atendimento. Então, para isso, já estou oferecendo uma solução prática que contempla essas questões. Coloca-se aqui que estamos discriminando as mulheres. De maneira alguma. E há momentos que nós vamos ter que tratar as mulheres de uma maneira diferente, como é o caso desse fundo que está sendo colocado para prevenir a violência contra a mulher. Eu não acho que tem que ter um fundo para evitar a violência contra o homem. Eu acho que tem que ser para as mulheres, efetivamente. E, em regra, a vítima de violência sexual também é a mulher. Por isso eu acho que ela precisa ter uma lei que proteja isso daí. Isso é uma discriminação? Parece que não. Ou se é uma discriminação justa. A mulher precisa sim ser mais preservada nesses aspectos. E aqui, efetivamente, eu vou concluindo. Perdoe-me falar demais, mas isso só mostra que prestei atenção atentamente a cada um dos argumentos aqui trazidos. O projeto, por fim, não trata, repito, da pílula do dia seguinte. Esse é um não tema para nós. A pílula do dia seguinte é um medicamento que hoje sequer pressupõe ou requer receita médica. A mulher, ou quem quer que vá a uma farmácia e compre a pílula do dia seguinte, não precisa sequer de receita médica. O hospital, para ter lá a pílula do dia seguinte, não precisa sequer de receita médica. Eu não estou aqui externando a minha posição sobre a pílula do dia seguinte com isso. Inclusive o Tribunal Constitucional Espanhol tem uma decisão recente sobre a questão da pílula do dia seguinte, mas eu só quero dizer que o projeto não trata desse assunto. Nós só estamos retirando profilaxia da gravidez porque é um termo que ofende a inteligência e o centro jurídico brasileiro. E por fim, eu quero agradecer a contribuição de cada um dos senhores e das senhoras, agradecer deputado Marco Rogério e deputado Pastor Eurico e deputada Jo Moraes, em nome de Vossas Excelências, cumprimentar todos aqueles que aqui colocaram. E queria colocar uma coisa por último, agradecer a deputada Cristiane Brasil, que, não obstante a discordância em relação a alguns pontos do projeto, discordâncias que eu estou disposto a debater, a discutir, para que cheguemos, o máximo possível de um ponto de consenso, porque eu acho que é para isso que nós estamos aqui, não é para disputas infantis, mas para a construção de consensos e, repito, de concórdia política. Claro que alguns pontos serão intransigíveis, e é natural da minha parte e de outra parte, mas a gentileza, a educação da deputada Cristiane Brasil, estou usando o seu exemplo pela
pela divergência com relação ao mérito, mostra o tipo de país e o tipo de debate político que nós queremos. Muito obrigado. Obrigado, deputado Evandro Gussi.